de Deus a vocês. Eu relutei com Deus para mudar essa passagem, mas não teve jeito. E é uma passagem que eu já preguei várias vezes, em vários lugares, principalmente quando eu fiz o curso de teologia em Patrocínio. Eu usei esse termo, só que lá usei outro tema. Usei esse mesmo texto, só que lá usei outro tema. Eu usei, existe vida do outro lado. Mas Deus foi me aperfeiçoando cada vez mais e hoje é um outro tema. Eu peço a você que abra comigo a sua Bíblia em Lucas, terceiro livro do Evangelho, Lucas, no seu versículo 16, Lucas 16, de 19 a 31. Lucas 16, de 19 a 31. Um texto bem conhecido. Eu leio e os irmãos acompanhem com o olhar. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e seus profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Uma escola chamada inferno. Esse é o tema da lição da reflexão que eu estou usando nesta noite. Irmãos, falar sobre o inferno é meio polêmico, bastante polêmico. Você já ouviu alguém dizer que o inferno é aqui mesmo se faz, aqui mesmo se paga. Dizem, né, que o inferno não existe e por aí vai. Eu já ouvi muito isso na minha própria família, meus próprios queridos falando isso. Você está falando uma coisa que não existe. Inferno é aqui mesmo. E quem sabe até vocês também já ouviram por aí falar sobre isso, né? Outros dizem que Deus é muito bom e não vai mandar ninguém para lá. Realmente, Deus não manda ninguém para lá. A pessoa que decide ir para lá. Né? Se o inferno não existe, Jesus não precisaria vir aqui entre nós. Não havia necessidade dele vir. Ele veio justamente para nos desviar do caminho do inferno. Ele veio para nos alertar sobre isso, sobre o inferno. É como se alguém colocasse água, veneno num copo d'água e te desse para beber.
É como você for viajar e diga, não vá viajar porque o avião vai cair. Ou então não viaje de ônibus porque o ônibus vai tombar, né? Por aí. Como se alguém viesse nos alertar sobre essas coisas. Esse microfone, se ele me disser que esse microfone dá choque, eu não vou ter a ideia de pôr a mão no microfone porque ele dá choque, não é mesmo? E o avião vai cair, o ônibus vai cair na ribanceira. Você pode falar isso para a pessoa, mas você nem sabe se isso vai acontecer realmente, né? Jesus veio para nos alertar que existe algo pior do que veneno na água, pior do que uma bomba que cai aí nessas guerrilhas por aí, pior que vendaval, ciclone, tsunami, pior que terremoto. Está vendo terremoto? Pior do que isso, Jesus veio para nos alertar que o inferno existe, sim, Senhor. E o texto diz que esse homem aqui se vestia, começar pelo vestimento dele, mais fino tecido. Ele não almoçava, não jantava, não tomava um simples lanchinho. Quando ele ia para a mesa era um banquete, segundo o texto me diz. Diz ainda o texto que tinha também um mendigo cheio de feridas e que jazia, quer dizer, ele estava ali, quando esse jazia, eu entendo, ele estava morto de fome, diante ali do rico. E ele desejava, eu acredito que o rico não dava nem migalha para ele, porque o texto diz que ele desejava comer, ainda que fossem as migalhas que caíam da mesa do rico, né? Um quadro deplorável. Não diz que ele comia, diz que ele desejava. Bem, aí há um velho ditado que minha mãe dizia, eu creio que as irmãs aí da cozinha sabem disso, araruta tem também o seu dia de mingau, já viu isso? Araruta é um tipo, não sei se alguém sabe, mas eu estou falando aqui, a pessoa nem sabe o que é araruta. Araruta ele é um tipo de um pó semelhante à maisena. Nós usamos muita maisena para fazer mingau, essas coisas, né? Mas alguém já dizia, minha mãe falava isso, araruta também tem seu dia de mingau, né? E ao morrer, ambos morreram. A situação mudou de figura, virou a mesa. Quando os dois morrem, virou a mesa. Agora já é outra situação, uma outra situação que se apresenta, né? Um estava no céu, o outro foi para o inferno. Lá no inferno, o rico aprendeu 3 coisas. Por isso, o tema é uma escola chamada inferno. Para esse rico aqui, não há mais retorno. Não há mais jeito de resolver isso. Mas para nós que aqui estamos, ainda há tempo. Deus nos dá a oportunidade de estar meditando nisso e vendo qual é a decisão que nós temos que tomar hoje. Céu ou inferno? A Bíblia mesmo recomenda isso. Céu ou inferno? E a recomendação é que nós escolhamos o céu. Então, a primeira lição que ele aprendeu, que o inferno existe realmente. Quando ele chegou lá, ele viu que o inferno não era uma produção cinematográfica, que hoje esses meios aí cinematográficos, eles fazem tanta, a inteligência artificial hoje fazem tantas coisas. E o rico aqui viu que não era uma produção cinematográfica, que não era um parque de diversão, que não era uma Disneylândia, que não era um acampamento, que não era um parque aquático, que não era uma linda praça com fonte luminosa, era algo real. Eu fico aqui imaginando, criando essas imaginações, né? Ele falou, rapaz, o negócio aqui existe mesmo, mas ele já estava lá. Aí ele percebeu, meu vizinho lá falava que o inferno não existe, que o inferno é lá na terra mesmo. Aí ele foi ver a realidade do inferno. Foi a primeira lição que ele teve, que ele viu que o inferno realmente existe. E tem muita gente por aí ainda pensando, imaginando que o inferno não existe, que Deus é muito bonzinho, que não vai mandar ninguém para lá. Isso aí ainda corre aí no meio do povo, aí no meio da população. Essa, então, foi a primeira lição que ele aprendeu.
Uma segunda lição que ele aprendeu, que o inferno é lugar de sofrimentos. Ele viu que lá, além de tudo aquilo que não era aquilo que ele imaginava que seria, ele viu que também era um lugar de sofrimentos. Versículo 23 e 24, ele diz assim, no 23, no inferno, já estava lá, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Lázaro, viu Abraão e Lázaro no seu seio. Ele viu que era um lugar de tormento e trevas, um lugar terrível, sofrimentos terríveis, lugar de choro e ranger de dentes. É isso que a Bíblia fala, choro e ranger de dentes. Não é o bruxismo não, acho que é pior do que o bruxismo, né? Na Idade Média, irmãos, quando eles pegavam um prisioneiro, o que eles faziam com esse prisioneiro? Ele punha o prisioneiro numa cela, num calabouço, e ali o sujeito estava querendo dormir, estava naquela situação já terrível de sono, querendo dormir, eles vinham com água fria e jogavam em cima. O sujeito estava de novo ali cochilando, querendo dormir, eles vinham com água fria. Agora vocês imaginam isso aí, dia e noite, jogando água fria e não deixando o sujeito dormir, não é? Não deixava dormir. Outra coisa que eles faziam, eles pegavam um prisioneiro e pegava 2 cavalos assim, amarrava braço e perna num cavalo e amarrava perna e braço num outro cavalo. Descia o chicote ali, os cavalos saíam disparados. Era só juntar os pedaços. E eu digo para os irmãos que o inferno é pior do que isso. Alguém pode dizer assim, mas alguém pode dizer que é fogo simbólico, esse fogo, esse tormento é simbólico. Agora vocês imaginem se uma coisa que simboliza algo ruim, vocês imaginam a realidade disso. Imagina a realidade da situação além de um símbolo. Tem muita gente que fala, não, isso aí é simbologia. É uma coisa, é simbólico isso aí, não tem nada disso. Não tem? Tá bom. Símbolo não é verdadeiro. Mas se a coisa simbolizada é horrível, vocês imaginam a coisa real. No 23, ao ver Lázaro na glória, ele viu a chance que ele perdeu. Quando ele viu Lázaro no seio de Abraão ali, ele viu as oportunidades que ele perdeu, ele sentiu, e aquilo ali atacou mais ele, deixou ele mais atormentado ainda. E é o que nós estamos hoje fazendo, irmão. Nós estamos falando de Jesus, falando da vida eterna. As pessoas não dão ouvido. Hoje estão dando ouvido para a voz do mundo, para as coisas do mundo. Não estão dando atenção, ou pouca atenção, para as coisas do céu. Paulo vai dizer isso, pensai nas coisas lá do céu. Então, quando ele viu ali o Lázaro ali na glória, ele viu a chance que ele perdeu, e isso aumentou mais o seu desespero. Viu que no inferno falta tudo. Viu que no inferno de dia falta água, de noite falta luz, só trevas. Parece até uma música que tem aí na MPB, né? De dia falta água, de noite falta luz. E olha para vocês verem o valor que tem a ponta de um dedo molhado na água. Foi o que ele pediu aí. Manda o Lázaro, molha a ponta do dedo e venha me molhar os lábios, né? Eu já ouvi uma vez um pregador dizer assim, que as pessoas que não creem nisso, ou creem mais ou menos, deviam fazer um estágio no inferno. É meio difícil isso, né? Fazer um estágio lá no inferno. Tem pessoas que vão para os Estados Unidos, sei para onde, fazer um estágio lá para aprender. Ele dizia que devia ir para o inferno fazer um estágio. Aí ele ia ver como é que é lá, e ele com certeza não queria ir para lá, não vai querer ir para lá, né? Pessoas deveriam fazer esse estágio para não querer ir para lá. Jesus veio para nos alertar sobre o inferno, lugar de sofrimentos eterno. Ali é dia e noite o sofrimento. E às vezes a gente não se apercebe disso. A gente não valoriza isso, não sabe, digamos assim, valorizar mais o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz do Calvário para nos desviar do inferno, para nos tirar do inferno. E uma terceira e última coisa que ele aprendeu na escola chamada inferno.
Ele aprendeu que o caminho para o inferno não tem volta. Veja aí no versículo 26. 26, o que ele diz aí? E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então o caminho para o inferno é pista única. Ele só tem ida, não tem volta. Quem optar para ir para o inferno, fique sabendo que não tem volta, ficará lá para sempre. Talvez a mensagem, meus irmãos, ela não é agradável, não é do jeito que a gente queria saber, mas ela é real. Falar sobre o inferno é chato, é medonho, mas é a realidade. No versículo 27 e 28, olha o que ele diz. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não vir também para este lugar de tormento. Irmãos, pela primeira vez, quem sabe, esse homem lembrou dos seus irmãos. E aqui, irmãos de sangue, né? Se refere a irmãos de sangue. Será que nós temos falado para os nossos queridos de nossa casa, nos nossos relacionamentos, nossos irmãos de sangue? Será que nós temos falado isso? Será que nós temos colocado eles ao par disso? Será que nós temos também pensado neles em vida? Porque depois que ele estava lá, ele foi lembrado dos irmãos dele. Quem está no inferno não quer nem a companhia de parentes lá. Falou, manda alguém lá avisar lá os meus irmãos para que eles não venham aqui. Eles não venham para cá. Porque ele sabia que a realidade estava presente ali, né? O pedido foi negado. O pedido foi negado, mandar alguém do céu. Vô, pai, tem gente aí pedindo lá para pai, mãe que já morreu, avó, tataravó, não sei, para vir dar um jeito. Não vai vir, não. De jeito nenhum, não vai vir. Isso mostra que muitos pedem ajuda de quem já morreu. Aqui derruba qualquer possibilidade de você estar recorrendo a quem morreu. A alma lá não sei de quem, a alma do meu pai, da minha mãe, me ajuda. Não vai acontecer isso, irmão. Infelizmente, não vai acontecer isso. Mostra que não vai vir nenhuma ajuda do céu. E ele está dizendo no 29 aí, olha, respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-no. Aqui para os nossos dias temos os pastores, temos os evangelistas, temos os pregadores, ouçam-no. Nós temos que ouvir deles. Deus não vai mandar nenhum anjo vir aqui pregar para nós de jeito nenhum. Aí já escolheu as pessoas, já escolheu aqueles que vão transmitir a palavra dele. É isso que ele quer dizer aqui, ó. Eles têm Moisés e os profetas, ouçam. Então, aqui está se referindo aos pastores, aos pregadores, todos aqueles que proclamam, que pregam a palavra de Deus. É para eles aqui que a gente tem que estar nos dirigindo e ouvindo, né? Decisão tardia, não tem mais volta. A decisão tem que ser agora, depois é tarde demais. Não espere nenhum sinal do céu que não virá. Alguém pode perguntar, então o rico não vai para o céu? Né? Olhando o texto aqui. E esse texto, irmãos, não é parábola. Parábola, os irmãos entendam como parábola quando não cita nomes. Quando não cita nomes, é parábola. Mas isso aqui é real, porque está citando Lázaro. E desde que está citando Lázaro, não é uma parábola. Isso aqui é realidade. Aí, como eu estava falando, rico não vai para o céu. Deus não faz exceção de pessoas. Nós podemos aqui ter uma listagem de pessoas que foram ricos. Nós temos Jó. Era um dos homens, um dos empreendedores da época, mais rico de todo aquele ali. Mas o Jó não colocou a confiança nos bens dele. Até porque se ele confiasse nos bens, na riqueza dele, ele ficou sem nada, de uma hora para outra ficou sem nada, ficou sem as fazendas, ficou sem os bens, os empregados, gado, não sei quantas fazendas Jó tinha, mas perdeu tudo, perdeu os 10 filhos e por prêmio ainda uma mulher ainda que não
tinha os pensamentos voltados para Deus, né? Uma esposa que, infelizmente, alguns acham que aquela mulher, vendo o marido sofrer daquele jeito, ela agiu daquele jeito, mandou que ele se afastasse de Deus e morresse, não é? Então, irmãos, não é o caso de ser rico que não vai para o céu. A oportunidade é dada a todos. Hoje mesmo na escola dominical foi citado o jovem rico. Aquele jovem rico, ele tinha tantas riquezas, conhecia as coisas de Deus, honrava o pai e a mãe, conhecia aquele Deus de infância, Deus de criança. Só que, quando Jesus mexeu no calcanhar de Aquiles dele, pronto, mexeu na riqueza dele. E ele preferiu as riquezas do que o Senhor Jesus. Ainda vai falar que devo fazer para herdar a vida eterna, como se a vida eterna você herdasse. Eu vou herdar a vida eterna do meu pai, da minha mãe, dos meus parentes. Não existe isso. Não existe herança de vida eterna. A vida eterna, Jesus conquistou para nós lá no Calvário, sacrificando e dando a vida, a própria vida dele por nós. Então não tem isso. Mas fulano é muito rico, então ele não vai para o céu. Não é isso. De maneira nenhuma, a pessoa pode ser muito rico. Pode ser rico aqui na terra, mas um pobretão no céu. Ou pode ser um pobretão aqui, mas rico lá no céu. Que Deus nos abençoe e que tenhamos sempre essas palavras aqui no nosso coração. Ele aprendeu 3 coisas. Ele aprendeu que o inferno existe, que é lugar de sofrimento e que é lugar que só tem ida, não tem volta. Que Deus nos abençoe e que possamos estar sempre cientes disso. A salvação foi nos dada de graça, mas precisamos aprender essas verdades de Deus. Aprender que Ele é um Deus de amor e de bondade, mas é um Deus também de justiça. Que Deus abençoe os irmãos e que aprendamos essa lição enquanto é tempo, porque para esse rico não tem mais o que fazer. Que Deus nos abençoe.